Ei, você sabe o verdadeiro significado da Páscoa? Muitas pessoas dizem que a Páscoa é a morte de Jesus, mas também muitas pessoas dizem que a Páscoa é o coelhinho da Páscoa e doces, ovos de chocolate. E antes da gente começar falando do verdadeiro significado da Páscoa que a Bíblia nos fala, vamos falar sobre de onde surgiu essa história de coelhinho da Páscoa. Eu andei pesquisando, mas não há nenhuma lenda ou origem específica do coelhinho da Páscoa. Algumas pessoas dizem que existiu uma deusa chamada Eostra, ou Eostre, que representava as lebres, e ela era uma deusa da primavera. E como a Páscoa acontece na primavera, em inglês Páscoa significa Easter, pode ter vindo do nome dessa deusa, as pessoas falam que essa deusa e as lebres é a origem do coelhinho da Páscoa. Mas também tem uma outra história que foi muito falada lá pelo século XVII, era uma prática que existia na Alemanha, onde as pessoas tinham o costume de esconder ovos e falar para as crianças que eram os coelhos que escondiam. E essa prática foi se espalhando até chegar nos Estados Unidos. E muitas pessoas dizem que é disso que surgiu a origem do coelho da Páscoa. Nenhum dos dois me convenceram, mas essa é uma das principais histórias que é contada. Eu não achei nenhuma história falando sobre o ovo de chocolate, né? Se caso você souber aí de alguma história, né, sobre o ovo de chocolate ou outras histórias sobre o coelhinho da Páscoa, me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Mas agora vamos lá sobre o verdadeiro significado da Páscoa que a Bíblia nos diz. Na verdade, a Páscoa não é somente sobre uma religião cristã. A Páscoa começa bem antes de Jesus, lá no Antigo Testamento. Depois dos israelitas ter ficado mais ou menos ali 400 anos no Egito, eles não lembravam do Deus deles. Eles viviam uma vida pagã e precisavam lembrar de Deus. Eles estavam vivendo em um contexto de escravidão, opressão e idolatria. Então a Páscoa tem a ver com a libertação desse contexto e o entregar de uma nova identidade. A primeira Páscoa acontece na última praga do Egito. A praga que iria matar todos os primogênitos independente da casa. Deus pede a Moisés que cada israelita de cada família adquirisse um cordeiro, cuidasse dele e depois o sacrificar e com o sangue derramado do cordeiro ele passassem ali nos umbrais da porta, né, ali em volta da porta. Aí quando o anjo da morte viesse, ele ia ver ali o sangue da porta e iria passar por cima. Ele não iria matar o primogênito daquela casa. E a Páscoa tem esse significado de passar por cima, né, que representa o anjo da morte que passou por cima por ter visto ali o sangue no umbrais da porta. Aí depois disso acontece a libertação do povo, o êxodo do povo. Aí Deus pede para eles todo ano comemorarem a Páscoa para se lembrarem. Agora vamos ver algumas ligações entre a Páscoa e a primeira vinda de Jesus. Na verdade tem inúmeras ligações, né? Mas uma delas é quando João Batista fala: "Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." E também a morte de Jesus ter sido durante a Páscoa não foi uma coincidência. Ele queria mostrar que aquele cordeiro que eles sacrificavam na Páscoa agora era ele, e o sangue que eles teriam de derramar era o sangue que ele iria derramar. Agora vamos ver algumas ligações entre a preparação do Cordeiro da Páscoa e Jesus. O Cordeiro tinha que ser sem defeito, e Jesus era sem defeito, né? Ele era 100% perfeito. Eles tinham que examinar o Cordeiro, né? E antes de Jesus ser crucificado, quando ele tá ali falando com Pilatos, Pilatos é como se estivesse examinando ele. E Pilatos fala: "Eu não vejo nenhum defeito nele, eu não vejo nenhum pecado para que ele tenha que ser condenado e ser crucificado." Também o sangue do cordeiro tinha que ser derramado. E Jesus, ele derramou seu sangue também naquela cruz. Quando Jesus faz a última Páscoa com seus discípulos, ele pega o pão e fala que aquele pão representa o corpo dele e o vinho representa o sangue derramado dele, de uma nova aliança. E Jesus fala para que eles façam isso em memória dele. Então, Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E pelo sangue de Jesus que nós fomos salvos, nós fomos livres. E Jesus morreu, mas não termina aí. Ele ressuscitou. Os israelitas eram escravos no Egito e nós éramos escravos do pecado. Os israelitas eram escravos do faraó e nós também estávamos debaixo do império das trevas. E Jesus nos libertou do pecado e de Satanás. Quando Jesus foi montado em um jumentinho, para ir para Jerusalém, as pessoas achavam que Jesus, o Messias, ia libertar eles do Império Romano, dos romanos. Mas o que eles não sabiam é que a morte de Jesus era a verdadeira libertação. E toda vez que eu leio essa parte, eu lembro da série The Chosen, Jesus entrando em Jerusalém montado no jumentinho, todo mundo gritando Hosana e tudo mais. Essa série é muito boa, que conta sobre a história de Jesus. E assistindo essa série você consegue ver a história de Jesus, Jesus, os discípulos, por uma outra perspectiva também muito legal. Eu também super indico que você assista, acredito que você vai ser muito edificado, mas enfim, a Páscoa era comemorada uma vez no ano. Mas agora Jesus, quando ele acrescentou a ceia,
Ele falou pra gente fazer isso em memória dele. Então toda vez que a gente se reúne em memória dele, a gente deve ceiar e se lembrar dele, do que ele fez por nós. Então a gente não deve somente se lembrar disso no dia da Páscoa, mas toda vez que a gente se reúne e ceia. É como se a nossa celebração da Páscoa fosse a ceia, e a nossa ceia a Páscoa. Então, você já sabia desse verdadeiro significado da Páscoa que a Bíblia nos diz? Então, se você gostou desse vídeo, já dá o like pro YouTube saber que esse vídeo é bom e vai querer levar para mais pessoas. E também compartilha aí para qualquer pessoa que você quiser, né? Imagina mais pessoas descobrindo esse verdadeiro significado da Páscoa, porque nem todo mundo entende o verdadeiro significado da Páscoa. E também não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhuma notificação quando o vídeo novo entrar. E deixa aqui nos comentários se você já sabia sobre esse verdadeiro significado da Páscoa que a Bíblia nos diz. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!